todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Nação Colorada, o assunto é contratações para o segundo semestre. Lancei essa e vocês vieram com tudo, hein? E vou dizer uma coisa, fiquei extremamente contente com os questionamentos e com as sugestões que vocês deram para reforçar o Internacional para a próxima temporada. Ou melhor, para a sequência da temporada, né? É isso, estamos acordando! Olha só, tem sugestão de zagueiro, sugestão de volante, boa sugestão, e sugestões para o ataque. Mas será que são nomes possíveis? Eu fiz uma seleção aqui de nomes possíveis, de jogadores que sim, o Inter pode tentar nesta janela de transferências. Tem substituto para o Valência, tem indicação de substituto para uma eventual saída do Vitão. Tá muito legal esse conteúdo. Vamos lá? Antes, eu vou te arrumar uma grana com a Mais Ágil. Você que tem carteira assinada e tem o fundo de garantia para receber, o FGTS, sabia que você pode antecipar o saque do teu fundo de garantia? Faça isso com uma empresa que conhece, uma empresa que é ágil. No dia da solicitação, a grana vai cair na tua conta. É a Mais Ágil antecipando o teu fundo de garantia. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você falar com a Mais Ágil e sacar esta grana. Vamos lá então, rapaziada. Muitas perguntas na comunidade sobre possibilidades de reforços para a próxima temporada. Então tá, né? Vamos começar aqui, ó, com o David Alessandro. Ele tá dizendo o seguinte, ó, eu iria atrás do atacante Brenner, que está na Udinese da Itália. É um jogador novo e tem o mesmo estilo do Valência. Aliás, já pode ir embora. Primeiro é importante, tá? O Inter só vai contratar um centroavante se o Valência sair. É preciso encontrar um negócio para o Valência, que seja bom para o Valência, porque ele ganha muito dinheiro do Inter e tem um contrato, né? Até a metade do ano que vem. E precisa ser bom para o Internacional também, porque o Inter fez um investimento. Mesmo não pagando taxa de transferência, não pagando transfer, né, como a gente fala, o Inter gastou com salário, com luvas do jogador. Então tem que pintar um negócio para o Valência. 2. O Brenner não jogou ainda em 2025. Até estava olhando aqui os números dele. Ele não jogou ainda na temporada 2025, tá, gente? O último jogo dele foi em dezembro. Não jogou ainda. Então, eu não sei se ele tem uma lesão ou se simplesmente ele está escanteado lá na Udinese. Muito bom jogador, apareceu muito bem no São Paulo, mas a amostragem dele, ela é pequena nos últimos anos. Desde 2023 ele está por lá e não conseguiu jogar ainda, tá? O que eu tenho de informação? Que o São Paulo analisa com carinho a contratação desse jogador para ser o substituto do Caleri. No segundo semestre, o São Paulo ainda não contratou um jogador e está em busca de um centroavante, tá? Mas é bom nome. Tem que saber como é que ele... No campeonato italiano, gente, só para que vocês possam ter uma ideia, o último jogo no campeonato italiano foi em outubro, que ele jogou 9 minutos contra o Milan. Então, tem que tomar um cuidado em relação a isso também. Vamos seguir aqui com mais um nome, mais uma sugestão. Olha aqui, ó, o Gustavo. Ele está perguntando, existe a expectativa de saída do Vitão? Existe, e não é pequena essa expectativa. Se sim, o Inter pode voltar a tentar o William Rocha, o zagueiro aquele que está lá na Rússia, ou o Jubal, aquele da França. O Jubal, ele joga no Auxerre da França. Tem 1,90 m de altura. Neste momento ele está machucado, mas ele jogou toda a temporada como titular absoluto do Auxerre. 30 partidas, 30 jogos. É um zagueiro de muita intensidade, muita força física e poderia ser um bom nome, apesar da idade. E apesar do fato de que ele tem 31 anos de idade. Só que é o seguinte, o contrato dele terminou lá no Auxerre, tá?
Eu não sei se ele renovou, se ele está encaminhado com outro clube. Não consegui nenhuma informação nesse sentido, mas ele, na verdade, ele pertence ao Sassuolo, que ele pertence? Ele pertence a outro time aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas eu acho que é... Não, outro time... É o Krasnodar da Rússia, tá? Krasnodar da Rússia. Olha, o Inter tá bem atento à possibilidade de nova resolução da FIFA por conta da guerra lá na Rússia e na Ucrânia, tanto que tá de olho nisso para tentar renovar o contrato do Vitinho. Não sei, hein? Eu acho que pode ser uma boa. Vamos ficar de olho no Jubal aí, porque o Inter esse nome já teve no radar do Inter. Fiquem espertos aí. Voltou para a Rússia, se pintar nova resolução lá de liberação de contrato, pode pintar esse cara por aqui, hein? Não vamos descartar esse nome. O Tolorito. Oi, Vaga, qual a chance do Irala jogar no Inter nessa janela de transferências? O Inter se incomodou muito com a forma com a qual o San Lorenzo tratou a negociação. Tá? Então eu acho que não existe essa possibilidade. O jogador que gostaria muito de jogar no Inter, se ele não conseguir um acordo lá com o San Lorenzo, o Inter eu acho que não vai abrir negociação nova com o time argentino pelo Irala, tá? E eu não acho que seja o nome, tá? Acho que seria um nome para grupo, assim, um camisa 8 inquestionável, ele não é. Não é. Luiz Gustavo Bertazzo. Fala, Vaga, o que tu acha do Vinicinho do Red Bull Brasil? É um meio atacante, né? Um ponta, um extrema. Será que o Inter poderia trazer esse jogador? Não, não poderia. O jogador é uma jovem promessa, titular do Red Bull Bragantino, inclusive jogou ontem contra o Vasco da Gama. É boa a tua sugestão, mas não existe essa possibilidade, tá? Jovem jogador, isso aí é jogador que daqui a pouco pode ser incluído em alguma negociação para a Europa. O GFC 5027. Lorenzo Faravelli, já falamos desse nome aqui há um tempo atrás, tá? É o camisa 8 bicampeão da Sul-Americana pelo Independiente Del Valle. Joga muito. Falamos quando ele estava terminando o contrato dele lá no Equador, aqui no canal nós falamos, só que hoje ele está no Cruz Azul do México, tá? E é titular absoluto do Cruz Azul. É camisa 8 típico, pode jogar de 5 também, mas ele é titular por lá, tem 32 anos, não acho que seja o nome ideal para o Inter neste momento. E acho que o Inter não procura esse tipo de jogador agora. O Simon Sandin. Simon. Pedro Rocha, do Remo. 9 jogos, 6 gols e 1 assistência. Tem alguma chance de você indicar esse nome para a direção do Internacional dar uma olhada? Simon? Não. Não tem nenhuma chance de eu indicar. E se alguém indicar, a resposta vai ser não. Pedro Rocha teve uma passagem excelente pelo Grêmio, mas ele sai do Grêmio e não consegue jogar em nenhum outro clube. Ele até vai para a Rússia e até vai bem na Rússia, mas aqui no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, nossa, girou aí. Flamengo, acho também. Pedro Rocha no Inter? Não, Simon. Vamos adiante aqui, né? Vamos adiante, né, Simon? O Leonardo Ávila me dá uma sugestão muito melhor e muito boa, que é o zagueiro Abner, do Juventude. O Botafogo desistiu da contratação. Leonardo, excelente nome. O Abner é um zagueiro alto, técnico. Puxa vida, é menos que o Vitão, obviamente. É menos que o Vitão, mas é uma excelente opção. Excelente opção. O grande problema é, o Abner foi tentado pelo Botafogo, como tu mesmo fez a referência aqui, mas o Botafogo não conseguiu contratar o jogador porque o Juventude fez uma série de exigências e estabeleceu um valor que eu até não tenho aqui, mas que o Botafogo não conseguiu pagar. Poxa, se o Botafogo não conseguiu, o Inter vai conseguir, mesmo que venda o Vitão, que entre grana. Será que o Inter vai conseguir fazer uma compra? Acho que o Inter vai buscar no mercado um jogador em fim de contrato, como o Jubal, como daqui a pouco um jogador que está na Europa querendo voltar. Promessa ou
jogador com potencial ainda a ser desenvolvido, como é o Abner, acho muito difícil que o Inter consiga, principalmente por conta da concorrência. Olha aqui, ó, 2 bons nomes. O Totti 4501. Vaga, não seria a hora do Inter aproveitar que o Nacional caiu na Liberta e tentar buscar o Boggio e o Vidalba lá do Nacional? Pois bem, o Vidalba eu já falei aqui. Ele tem uma idade boa para negócio, tá? Ele tem 24 anos, é um jogador que não tem espaço mais na Europa. Não vejo ele com mercado no futebol europeu. Não é difícil de contratar. Não é difícil de contratar. A minha dúvida é se o Vidalba é tudo isso. Tá? A minha dúvida é essa. Se ele é, por exemplo, muito melhor que o Vitinho. Gente, o Vitinho nos ajudou. Eu não sou fã do Vitinho, mas o Vitinho ajudou no Gauchão, fez gol em Grenal, ou melhor, teve grande atuação em Grenal, fez gol contra o Caxias na semifinal, e na Libertadores ele nos ajuda com um gol muito importante. Então será que o Vidalba é muito melhor que o Vitinho? Ele mostrou que é um jogador muito rápido, aliás, é um dos jogadores mais rápidos do futebol mundial. Mas eu não sei, por exemplo, contra o Inter lá, que era um jogo que o Inter estava mais postado defensivamente, ele não conseguiu jogar. Mas acho que seria uma excelente alternativa para grupo. Tá? Se o Inter não conseguir ficar com o Vitinho, por exemplo, que já está aqui, já está adaptado, traz, vale como alternativa para segundo tempo, não como solução. Eu penso assim. Já o Luciano Boggio é muito bom jogador, tá? Esse tem 26 anos de idade, jogador muito interessante, 1,75 m, é um jogador intenso, é um jogador que o Inter precisa, tá? Um camisa 8 que o Internacional precisa, tá? E não é caro, 26 anos, negocia com o Nacional, o Inter já conseguiu negociar com o Nacional o Rocher, né? É um jogador que começou num time pequeno na Argentina, foi pro Lanús, né? E aí foi contratado pelo Nacional. Jogador muito interessante, muito interessante. E não é difícil de contratar. Jogador que está no Nacional. Deixa eu ver até quando vai o contrato dele. O contrato vai até dezembro de 2027. O Inter teria que pagar alguma coisa para ele. Mas é um jogador que me serve sim, me serve. Importante vocês saberem, tá? Os jogadores que atuaram na primeira fase da Libertadores da América poderão trocar de clube uma vez a partir da segunda fase, da fase de oitavas de final, melhor dizendo. Então, tanto o Vidalba quanto o Boggio poderiam jogar no Internacional na Libertadores desse ano. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Muito bom esse conteúdo, hein? Muito bom. Obrigado pelas perguntas. E até a próxima. Tchau, tchau.